Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Um dia, mais uma manhã especial. Sim, aquele dia que o Pai reservou, preparou e nos deu de presente. Que nós possamos estar desfrutando hoje das maravilhas que o Pai entregou para os filhos. E eu já quero começar a relatar uma narrativa que a princípio você pode olhar e que era vamos dizer assim, que nós não estamos acostumados a escutar. Mas temos lições, temos chaves, temos códigos, temos segredos em todas as narrativas do Manual da Vida. E podemos ver que em Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, é uma narrativa e eu gostaria de passar para vocês. Apesar de que você, como dever de casa, já olha a partir do versículo 1. Tá? E você verifica que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, né, os eleitos de Deus, eles já tinham passado ali por uma grande vitória. Sim, eles já tinham uma grande vitória. E a narrativa, a partir do versículo 4, Números 21, a partir do versículo 4, diz assim: partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Como? O povo, nessa caminhada, após uma guerra, nessa nova jornada, eles ficaram impacientes. E falou contra Deus, Moisés. Como? Falaram contra Deus e contra Moisés. E diziam eles: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Veja que ponto eles chegaram. Começaram a murmurar contra Deus, a reclamar. Reclamaram de tudo, porque já estavam ali enfrentando uma dificuldade. Como? Apenas, vamos dizer assim, uma dificuldade na caminhada, na jornada. Ei, gente. E hoje, nessa nossa caminhada aqui, nesse momento, que às vezes pode ser difícil, pode estar fácil, são momentos, né, que exigem uma perseverança, exigem algo a mais da gente, exige uma fé maior, exige um caminhar com a proteção de Deus. E ali eles tinham a proteção de Deus. Mas eles fizeram algo terrível, que foi exatamente o quê? Começaram a falar contra Deus, murmurar, e também contra Moisés, que era que estava liderando aquele povo. Era que dizendo... E olha que situação. Aí, o que é que acontece no versículo? Então, enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos morreram. E o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra Deus e contra você, Moisés. Ores, Moisés, pedindo a Deus que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse... Aí Moisés foi e fez a seguinte oração. O Senhor dizendo a Moisés, depois da oração dele, o Senhor disse: Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. E quem for mordido e olhar para ela, viverá. E Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. E quando alguém era mordido pela serpente, bastava olhar para aquela serpente e ficava.
curado. E eu já diria que hoje, em meio a essas serpentes do mundo, em meio a esses problemas do mundo, em meio a essas dificuldades, em meio a essa nossa caminhada, essa nossa jornada, quantas serpentes não aparecem? E o Senhor está dizendo: ei, filho e filha, olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. Pois toda a humanidade, hoje, ela está em pecado. Toda a humanidade, ela foi mordida por uma serpente. E todos vão morrer. Hã? A questão é muito séria hoje, a gente trazendo para o contexto. Porque toda aquela narrativa já estava simbolizando e mostrando a figura de Jesus Cristo. Quando aquela serpente de bronze era levantada naquele poste, já estava dizendo: o Pai nos tornando filhos e nos trata diferente. Nos dá mais uma oportunidade, mesmo a gente com a mordida da serpente pecando, quando há o arrependimento, Ele providencia a saída. Ele nos dá uma vitória. E a vitória, Ele estava configurando ali que Ele estaria mandando o seu Filho para ser elevado em uma cruz e nos dar essa vitória. Assim como aquela serpente de bronze, ela foi levantada. E todos que o quê? Olhassem, fitassem, focassem. E hoje a maioria da humanidade está no efeito do veneno da serpente. Esse veneno mortal, que se a pessoa não fizer algo, não olhar para a serpente de bronze, figurativo, tá, gente? Porque vocês têm que olhar para Jesus. Todos estão fadados à morte. E o veneno, ele sendo mortal, ele tem deixado muitos atordoados. Sim, atordoados. Quase que não enxerga, quase que não ouve, quase que não... E murmuram contra Deus, murmuram contra a lei de Deus, murmuram contra o manual da vida, murmuram de tudo. E não sabem aproveitar o melhor dessa vida. É por isso que nós estamos nessa caminhada do exponencial. É por isso que nós estamos nessa caminhada todo dia. Porque se você está caindo, a gente levanta. E se a gente está caindo, você nos levanta. Porque caminhar em unidade, caminhar pensando e vendo e vivendo os propósitos de Deus é muito mais maravilhoso. Quando a gente diz que a gente está modelando Jesus, é vendo o que Jesus está fazendo, é vendo o que Jesus fez e nos trazendo para a gente colocar em prática na minha e na tua vida, isso hoje. E todos que estão no mundo foram mordidos pela serpente por conta da natureza e da queda de Adão. Mas existe uma saída. Existe uma serpente de bronze que você precisa conhecer, que você precisa olhar, que você precisa focar, que você precisa acompanhar, para que anule o veneno mortal da serpente. É o antídoto. E todos nós hoje temos o acesso. Se você não conhecia, se você caiu agora nesse canal, presta bastante atenção, para você entender a narrativa, o contexto, para você entender que talvez você esteja ainda com o veneno mortal dentro de você e é preciso você tomar o antídoto hoje. E esse antídoto vai te libertar, vai te salvar, vai te dar forças para você caminhar e você não ter a morte. E hoje é dia. Sim, hoje é dia de você ter uma reviravolta na sua vida. Hoje é dia de você dizer assim: basta para a mordida da serpente, basta para as coisas malignas desse mundo. E hoje você vai fazer a sua melhor escolha. Aquela escolha que você talvez nunca tinha feito. Você vai tomar a decisão. Veja Isaías 45, 22.
Isaías diz: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, dos confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Gente, que maravilha! O próprio profeta Isaías já está nos dando uma instrução, dizendo: ei, povo, voltem-se para Deus e sejam salvos, sejam libertos. Tome o remédio, tome o antídoto desse veneno mortal, dessa serpente que mordeu vocês. Aí você pode estar pensando: mas eu não sofri nenhuma mordida aqui. Gente, a queda do homem, quando nós nascemos, aí nós falamos, nós nascemos criaturas de Deus. E existe uma coisa bastante importante: é você se tornar filho de Deus, para você ter acesso a esse antídoto, para que esse veneno que foi mordido lá no Éden, ele não tenha efeito hoje na tua vida. Comecei a compreender agora um pouco dessa narrativa. Sim, porque às vezes você está passando os perrengues da vida, você está passando lutas, seja elas financeiras, seja ela em relacionamento, seja ela no seu dia a dia, seja ela onde for, e às vezes você não sabe que ainda ficou resquícios, ou ainda esse veneno está dentro de você, e é preciso você eliminar por completo. E você só elimina por completo quando você faz um trabalho, quando você vai tomando o antídoto. E às vezes o antídoto que você toma, você não tomou na quantidade certa. Aí é preciso que diariamente você vá recebendo mais de Deus, recebendo mais do Senhor Jesus. Para quê? Para que você sobreviva a esse veneno mortal. Que maravilha, que bom. Pois nos desertos ali, eles tiveram serpente, eles tiveram batalhas, eles tiveram muitas dificuldades. Mas Deus estava com eles. E o mais importante é Deus estar comigo e estar com você. É muito importante, pois naquele momento ali, aquela morte da serpente era muito rápida. Então, se eles fossem mordidos pela serpente, rapidamente o veneno se espalhava no corpo. Aí eles começavam a ter a febre alta, o corpo queimava. Eram muitas coisas que aconteciam. E se eles não olhassem para a serpente rapidamente? Agora deixa eu esclarecer algo aqui, porque para algumas pessoas dizem: mas isso era idolatria. Sim, por um tempo passou a ser idolatria, mas naquele momento, quando eles olhavam para a serpente, era a mesma coisa deles estar dizendo: eu estou olhando para Deus. Eles não substituíam a serpente. Eles não substituíam Deus, eles diziam: eu estou olhando para a serpente de bronze, mas essa serpente é Deus, é a certeza que quando eu olhar, Deus está me curando, que é bem diferente. Tá? Aí por isso que não era idolatria. E às vezes hoje pode acontecer um ato, eu vou chamar de ato profético, que a gente tem falando, e tem feito muitos atos proféticos para vocês, e isso não é idolatria, isso é a certeza de que Deus está agindo por meio de um ato profético. Tá? Às vezes tem algumas coisas que nós até falamos, é um pouquinho fora da caixa, é um pouquinho mais. E não se preocupe, porque quando é Deus que manda, a gente só tem que cumprir. E ali foi Deus que mandou. Eles construíram uma serpente de bronze. Tá? Porque já estava configurando o quê? A vinda de Jesus e a morte dele na cruz. Veja só que interessante. Ali o próprio Deus já dava uma solução, mas já dizia: a solução definitiva eu estou enviando para vocês mais tarde, no tempo certo, no meu tempo. Amém? E vocês sabiam que todos nós, quando nós nascemos, somos criaturas e estamos debaixo, vamos dizer, do pecado. O pecado está ali disponível e a gente tem que fazer algo. E se a gente não olhar para a cruz, se a gente não olhar, eu vou dizer assim, a serpente de bronze que foi colocada ali na cruz, esse veneno mortal pode me matar e pode te matar. Porque o veneno se espalha rápido. O veneno já está espalhado no mundo, gente. E é preciso você tomar uma atitude. Se você nunca confessou Jesus, se você nunca fitou, se você nunca olhou para Jesus naquela cruz, você tem que fazer isso do seu coração e falar da sua própria boca. Para que esse veneno mortal não possa te matar. Eu tenho uma outra... vamos ver o que é que o Senhor Jesus já disse lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Jesus respondeu ali naquele momento:
Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores arrependidos. O que ele estava dizendo aqui? Gente, é maravilhoso. E eu vim para você que foi mordido pela serpente e não conseguiu ainda tirar esse veneno, anular esse veneno. Ei, eu vim para você que você pecou, que você está em pecado, mas você se arrependendo. Aí eu vim para você. Porque o arrependimento faz parte. É algo que eu e você nós temos que fazer. Porque tem gente que vive a vida inteira de pecado e não se preocupa. Mas o tempo está se esgotando. O tempo está já chegando. E se for hoje à noite, se for agora, daqui a pouco, o que você já se vacinou, já tomou o antídoto? Não. Então existe tempo. É tempo de você recomeçar. É tempo de você deixar essas coisas do mal para trás. Você já tem o diagnóstico? Tenho. Qual é o meu diagnóstico hoje? Eu fui mordido pela serpente, então eu tenho que fazer algo, eu tenho que tomar esse antídoto. E uma das coisas é porque quando eles olhavam ali para aquela serpente, eles criam, eles acreditavam que Deus estava sarando. E é isso que você tem que fazer quando você olhar para a cruz, saber que Jesus está dando o antídoto para você, para eliminar todo o veneno, todo o mal. É você crer em Jesus, que levou sobre si todos os nossos pecados. Por isso que a gente diz, olha, ele disse, eu vim para os que se arrependerem. Então, é para esses. Então se arrependa. Pois ali, ele, naquela cruz, tudo foi feito, tudo foi consumado. E uma das coisas que o povo fez foi o quê? Foi clamar a Deus. Cura-me, Senhor, e serei curados. Clame, esse é o momento de você clamar a Jesus, clamar a Deus. Assim como eles chegaram para Moisés e disseram, Moisés, nós estamos arrependidos, nós falamos contra Deus. E você pode dizer, olha Deus, eu te rejeitei tanto, eu não estou seguindo os teus princípios, o teu manual da vida. Esse é o momento que eu chego de coração aberto. Esse é o momento que eu chego para me ajoelhar diante de ti. E tornar você o meu Senhor e Salvador da minha vida. E tornar você o meu guia, o meu protetor. Como aquela serpente de bronze. Que todos que olhavam ali estavam salvos e não morriam. E você está pronto para tomar essa decisão de olhar para Jesus e saber que você não vai morrer. Porque o veneno do mundo não vai matar. Esse veneno mortal. Porque tem um antídoto maior. Lá em Jeremias 17:14, ele diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Pois tu és aquele a quem eu louvo. Que maravilha. Você já começou a saber que você nasceu para louvar a Deus? Para ter esse momento de comunhão? Veja lá o que é que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Que diz que Ele mesmo levou os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Então quer dizer que Deus tem uma justiça? Sim, Deus é um justo juiz. E quando nós estávamos afastados, porque a queda de Adão nos desligou, nos afastou de Deus, aí com a morte de Jesus, com esse antídoto que Deus preparou, essa forma de ele ser levantado da mesma forma que a serpente foi levantada num poste, Jesus foi levantado na cruz. Para me dar o meu e o teu direito, mesmo que a gente não merecia, mas de a gente viver para a justiça de Deus, de poder estar retornando, reconciliando, ligando novamente ao Pai. Gente, ontem foi o Dia dos Pais, que maravilhoso, né? E o Pai dizer, ei, se torne filho, porque você se tornando filho, o cuidado de um pai é diferente. Que bom, que maravilhoso, né? Ele, ei filha, eu tenho algo melhor para você. Se junte comigo, esteja todo dia comigo, esteja aumentando essa comunicação, aumentando esse relacionamento. Como é que você quer conhecer mais de Deus e você não
não fala, não conversa, não tira um momento de parar, de ver o que é que o Pai está ensinando, o que quer ensinar para você. Gente, nós temos 24 horas do dia. O mundo está querendo que você tenha 36, para quê? Para roubar o tempo de você não estar próximo a Deus. E o que você tem que fazer é exatamente diferente. Você tem que fazer exatamente, pegar uma parte desse dia. Eu digo assim, pega 10% do dia e dedica a Deus, que é tão pouco, mas dedica para Ele como se fossem os dízimos do seu tempo. Como eu começo a fazer isso? A gente tem ensinado as premissas do dia. Ao acordar, faça aquela oração, se entregue, assim como a gente tem ensinado. Se você não viu, assista os 10 últimos vídeos aí que a gente tem ensinado bastante sobre isso. E você faz a sua oração, depois você pega a palavra, vai meditar, vai ler, depois lê em voz alta. Você põe um louvor, você louva, você ora em línguas. Orar em línguas, gente, é muito importante para aumentar a tua espiritualidade, para aumentar essa conexão. Porque se Deus é um Deus espírito, Deus não é uma pessoa, Deus é um Deus espírito. E o que comunica comigo, com Ele, é o meu espírito, é o Espírito Santo dele e Ele. E se a gente não praticar o aumento da espiritualidade, a oração em línguas, como é que você vai ouvir Deus? Como é que você vai... Então vai ficar mais difícil. Por isso, clamar. Está num momento difícil da tua vida? Clame ao Senhor. Porque quando você clama, Deus escuta e Deus atende. Às vezes nós falamos assim, havemos pecado, ou nós pecamos, ou o pecado está solto no mundo. Porque às vezes nós temos falado contra Deus, contra às vezes as pessoas que estão nos guiando. E o povo, quando clamou a Deus, disse o quê? Senhor, tira de nós essa serpente. Mas teve um intercessor, Moisés, que orou pelo povo e pediu ao Deus, Senhor, a chegada das serpentes, que o momento é difícil. Aí o povo se arrepende. E o povo se arrependeu e teve que clamar a Deus, teve que clamar a Moisés. Uma chave, um segredo, um código revelado. Se arrependa, ore a Deus e aguarde. E veja o que Deus vai fazer. Já tenha certeza que Ele faz algo e vai te fazer. Vai fazer para você também. Porque naquela época ali, estava mostrando o quê? Que o homem pecava e logo em seguida vinha o juízo de Deus. Mas o homem se arrependia e vinha a misericórdia. E hoje que nós vivemos assim, o povo falando no momento da graça, no tempo da graça, não tem esse juízo que tinha imediatamente. Existe o juízo, pode ser que aconteça com algumas pessoas, mas o Senhor sempre vai dar um tempo de arrependimento. Dizer, filho e filha, volta para os teus caminhos, volta para os meus caminhos. Abandona esse caminho que está te levando à morte. Abandona esse caminho da mordida da serpente e vem receber o antídoto. Pois o homem clama. A resposta para você. A mordida da serpente era por conta do pecado. E existia o juízo ali. Pois assim a palavra narra que Deus liberou as serpentes. E eles tinham que agir rápido. Eles tinham que se arrepender rápido. Eles tinham que olhar para a serpente, fitar os olhos lá, bem rápido. E os tempos finais estão chegando. E você tem que olhar rápido para Jesus. Porque se você não olhar rápido para Jesus, talvez seja tarde demais, o veneno mortal já tenha... Depois você dá uma olhada lá em Deuteronômio 8,15, que você vai ver que existia... Aqui ele diz, ó, ele conduziu pelo imenso e pavoroso deserto. Como? Imenso, aquele grande, pavoroso. Então não era fácil.
essa passagem, esse tempo que eles estavam ali no deserto. E a gente aqui no mundo, estamos passando um tempo deserto, pavoroso. Às vezes terra seca, eles dizem, por aquela terra seca e sem água. Porque a água hoje, vamos dizer, é o Espírito Santo. E muitos estão sem o Espírito Santo. E muitos têm essa água. E ele ainda acrescenta, de serpente e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná. E ele faz o mesmo convite para mim e para você. Ei, filhos e filhas, venha tirar a água da rocha, a água de Jesus, o Espírito Santo, para você ter a sua água e o maná e a sobrevivência nesse mundo. Amém? E quando fala ali das serpentes, né, eram abrasadoras, eram serpentes de fogo, eram serpentes ardentes, era... Porque cada tradução diz uma palavra em grego, mas a gente vê que era para dizer o quê? Que não era uma serpente comum. Era uma serpente que se mordesse, a pessoa fatalmente perderia a vida. E elas eram chamadas disso porque a cor delas brilhava. Elas tinham uma fúria por conta do seu veneno, a eficácia do veneno em ocasionar algo terrível. E isso trazia muita dor. E eles que estavam sendo mordidos iam rapidamente. E às vezes o mundo tem soltado esse veneno. E você tem, seja nas finanças, seja em alguma área da sua vida. É por isso que no exponencial nós vamos tratar. Nesse exponencial nós vamos tratar para que você, em cada uma das suas áreas, que talvez ainda contenha um veneno, você olhe para Jesus na cruz. E Ele vai te puxar e te tirar desse mar de lamas. Porque se o caminho do veneno é a morte, o caminho da cruz é vida. E eu quero que você tome posse desse antídoto. Eu quero que você seja vacinado hoje. Que você fique imune a esse veneno, ao veneno da serpente. Pois se todos ali estavam condenados à morte, aí você hoje vai se tornar, você que não é, você vai se tornar filho e filha de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz assim, contudo, aos que o receberem e aos que crerem em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filhos de Deus. Então, aos que receberem Jesus, aos que crerem em seu nome, vão ter o direito de se tornar filhos de Deus. Então diga aí, você que não fez ainda, e você que fez, você renova. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo hoje. Eu te recebo hoje como Senhor e Salvador da minha vida. Assim como aqueles receberam, ao olhar aquela bronze, a cura vinda de Deus, eu olho para ti, naquela cruz, e eu recebo também a cura. Eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu recebo a salvação eterna. Eu recebo o direito de fazer parte da família celestial. Eu recebo agora um Pai amoroso, cuidadoso, que és tu, Deus. Obrigado. Obrigado porque eu não merecia, mas eu estava com esse veneno que estava me levando à morte. E hoje eu estou recebendo a imunidade. E hoje estou recebendo essa vacina. Para quê? Para ter a vida eterna e se tornar filho de Deus. E hoje eu recebo e te peço tanto dentro de mim, que Ele venha fazer morada eterna, que Ele ative os dons, a proteção,
Que Ele me ensine, seja meu professor, meu ajudador eternamente. E que eu não estou só, eu não estou mais condenado, eu estou agora livre. Me desenvolve essa comunhão contigo, Senhor. Me ensina, porque se Tu és Espírito, então me ensina a me comunicar contigo espiritualmente, para usufruir de todas as boas dádivas que Tu tens preparado para os filhos. Oh Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu me aceitou. Obrigado, Senhor, porque agora, mesmo que eu estava nesse mundo mordido por a serpente, e o veneno já estava se espalhando, foi anulado, agora foi cessado, foi destruído esse veneno, e agora eu tenho vida, e vida plena, vida abundante. Senhor, todas as promessas eu chamo agora, me ensina por meio do Teu Santo Espírito a usufruir, para sair de cada uma dessas áreas que o inimigo tinha prendido, o inimigo tinha mordido. Eu estou arrependido, Senhor. Eu estou arrependido de ter ido por maus caminhos e retorno para o caminho. Amém? E gente, quão maravilhoso é. Aí você aí se ajoelha, você coloca-se aos pés do Senhor, agradece a Ele, porque hoje é um novo começo para você, é uma nova jornada. Hoje é um dia que você vai dizer assim: essa semana é a semana que eu estou livre, essa é a semana que o Senhor vai me ensinar, vai me dar as estratégias, e os meus sonhos agora eu vou poder voltar a sonhar. Amém? E você faz isso, reveja essa ministração pelo menos 3 vezes, tá? A gente tem falado isso, tem dito isso. Hoje eu não vou dar tarefas, a tarefa é: reveja essa ministração 3 vezes. E todas as demais você também revê 3 vezes. Você pode dizer: ah, mas eu estou com pouco tempo. Mas é por isso que ela é curtinha. Porque tu imagina, se tu vê 3 vezes, já dá quase 1h30. Então para 2h30, falta só mais 1 hora. Aí você faz com seus estudos. Então você já tem uns 10%. E não faça só os 10% não. Porque o filho bom é aquele que está querendo estar com o pai todo o tempo. E ele quer te abraçar. Tá? Então nós vamos ensinar. Porque está nascendo uma geração, que é aquela geração conectada com Deus. Aquela geração que conversa com Deus, que escuta Deus. E essa geração, a New Generation, é você. Sim.